Então, eu trouxe aqui o manual da Pirelli, né, que ele vai apresentar mais detalhes sobre as nossas instalações residenciais. Então, no início, para a gente revisar alguns conceitos que a gente já viu, né, que é sobre potência elétrica e tensão, né? A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é o movimento de elétrons e a tensão elétrica é a causa, né? Então, tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com certa intensidade. Essa intensidade de luz e calor, percebida por nós, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa, luz, e potência térmica, calor. É importante gravar que para haver potência elétrica é necessário haver corrente elétrica e tensão elétrica, né? Que a potência é a tensão vezes a corrente. Qual a unidade de medida da potência? Então, a intensidade de tensão é medida em volts. A intensidade de corrente elétrica é medida em ampere. Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, sua unidade de medida é o volt-ampere. A potência dá-se o nome de a esta potência dá-se o nome de potência aparente. Já expliquei em outra aula, né? A potência aparente, né? E a potência real. E aqui é só uma revisão. Então, a potência aparente é composta por duas parcelas, a potência ativa e a potência reativa. A potência ativa é a parcela que efetivamente faz a ação, né? Aquela que efetivamente faz o trabalho. Então, essa potência ativa ela pode ser transformada em potência mecânica, que é tipo girar as hélices de um liquidificador, girar o eixo de um motor. Pode ser transformada em potência elétrica, em potência térmica, desculpem, que é a água quente do chuveiro, aquecimento da torradeira, né? Pode ser transformada em potência luminosa para acender as lâmpadas, quando acende as lâmpadas. A unidade da medida da potência ativa é o watt. A potência reativa é a parcela transformada em campo magnético necessário para o funcionamento de motores e transformadores. Então, sempre que a gente tiver um campo magnético, né, a gente tem a potência reativa. Os motores têm campo magnético, os transformadores também. Os reatores das lâmpadas fluorescentes também têm campo magnético, então eles produzem essa potência reativa. Professor, Oi? por que em alguns casos esses motores ou esses transformadores acabam esquentando, superaquecendo? Isso aí se chama efeito Joule, que sempre que a corrente ela passa por um condutor, ela produz um certo calor, né? E é uma perda de energia, na verdade, né? Perda de energia é essa energia elétrica transformada em calor. Então, o condutor se aquece, ele é aquecido, né? Pelo movimento dos elétrons dentro do condutor. É normal, né? E no motor elétrico, ele tem um condutor enrolado, né? Formando uma bobina. Então, aí ele vai aquecer mais. Então, isso se chama efeito Joule, é o aquecimento por perda de energia, né? A energia elétrica é perdida em forma de calor. Entendi, obrigada. Então, como eu estava falando, sempre que tiver campo magnético, motor, transformador, enfim, tem essa potência reativa.
E a unidade de medida da potência reativa é o volt-ampere reativo. Em projetos de instalação elétrica residencial, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e a potência ativa. A relação entre elas, portanto, é importante conhecer a relação entre elas para que se entenda o que é o fator de potência. Fator de potência. Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa. A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Nos projetos elétricos residenciais, desejando saber qual a potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os valores de fator de potência. 1 para a iluminação, 0,8 para tomadas em geral. Exemplo. Potência de iluminação aparente, 660 volt-ampere. O fator de potência a ser aplicado é 1. Então, vai ser 660 watts de potência real, potência ativa, né? Outro exemplo. A potência de tomada de uso geral é 7.300 volt-ampere. O fator de potência a ser aplicado é 0,8. Então, 0,8 vezes 7.300 volt-ampere vai dar 5.840 watts. Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda a potência aparente é transformada em potência ativa. Isso acontece nos equipamentos que só possuem resistência, tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico e etc. Os conceitos vistos anteriormente possibilitarão o entendimento do próximo assunto, que é o levantamento das potências. A gente também chama de cargas a serem instaladas na residência. O levantamento das potências é feito mediante uma previsão das potências, cargas mínimas de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. A previsão de carga deve obedecer às prescrições das normas. A planta a seguir servirá de exemplo para o levantamento das potências. Então, aqui tem uma área de serviço, uma cozinha, um dormitório, uma copa, um banheiro, outro dormitório e uma sala. Recomendações da NBR 5.410 para o levantamento da carga de iluminação. Condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Isso aqui é muito importante. Prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede. A arandelas no banheiro deve estar distante no mínimo de 60 centímetros do limite do box. Condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação. A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo. Essa aqui é uma das maneiras, tá? Pela área de cada cômodo. Para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 volt-ampere. Para a área superior a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Nota: a NBR não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residência, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Prevendo a carga de iluminação da planta residencial,
utilizada para o exemplo, temos, então, uma sala com 9,91 metros quadrados, a potência de iluminação 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. Se tivesse mais 4 metros quadrados inteiro, seria mais 60, né? Copa. A copa, peguei a área da copa, deu 9,45 metros quadrados. 9,45 metros quadrados vai dar 6 metros quadrados, mais 3,45 metros. Então, 100 volt-ampere de iluminação. Cozinha. A área deu 11,43 metros quadrados. Os primeiros 6 metros quadrados é 100 ampere, depois, para cada 4 metros quadrados, 60 ampere. Deu 160 volt-ampere. O dormitório 1 tem 11 metros, 0,05 quadrados. Então, 6 vai ser 100 volt-ampere, mais 4 metros quadrados, vai ser 60 volt-ampere, sobrou 1,05 metros. Então, a potência de iluminação vai ser 160 volt-ampere. O dormitório tem 10,71 metros quadrados. Para os primeiros 6 metros, 100 volt-ampere. Para os próximos 4 metros quadrados, 60 volt-ampere. Sobra 0,71 metros quadrados. Deu uma potência de iluminação de 160 volt-ampere. O banheiro tem uma área de 4,14 metros quadrados, então vai só uma lâmpada de 100 volt-ampere. A área de serviço tem 5,95 metros quadrados, 100 volt-ampere. O hall tem 1,8 metros quadrados, 100 volt-ampere. Área externa, 100 volt-ampere, aqui é decisão do projetista, né? Recomendações da NBR 5.410 para o levantamento de cargas de tomada. Condições para se estabelecer as quantidades mínimas de tomadas de uso geral. Tomadas de uso geral. Cômodos ou dependentes com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo, uma tomada. Cômodos ou dependentes com mais de 6 metros quadrados, no mínimo, uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Subsolos, pelo menos, subsolos, varandas e garagens, ou sótãos, pelo menos uma tomada. Banheiros, no mínimo, uma tomada junto ao lavatório com distância mínima de 60 metros quadrados do limite, 60 centímetros, desculpe, do limite do box. Cozinhas, copas cozinhas, uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro independente da área. Nota, em diversas aplicações é recomendável prever uma quantidade de tomadas de uso geral maior do que o mínimo calculado, evitando-se assim o emprego de extensões e benjamins, que além de desperdiçarem a energia, podem comprometer a segurança da instalação. As tomadas de uso geral não se destinam à ligação de equipamentos específicos, e nelas são sempre ligados a aparelhos móveis ou aparelhos portáteis. Aqui tem alguns exemplos de aparelhos móveis. Condições para estabelecer a potência mínima das tomadas de uso geral. Banheiros, cozinhas, copas, área de serviço, lavanderias, locais semelhantes, atribuir no mínimo 60 volt-ampere por tomada, até 3 tomadas. Atribuir 100 volt-ampere para as excedentes. Demais cômodos ou dependentes, atribuir no mínimo 100 volt-ampere por tomada.
Condições para se estabelecer a quantidade de tomada de uso específico. A quantidade de tomada de uso específica é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição no ambiente. Então, aqui são as tomadas especiais, né? Tomadas de uso específico são destinadas à ligação de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso de chuveiro elétrico, torneira elétrica, secadora de roupa. Quando notamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que a ligação do equipamento à instalação elétrica irá utilizar uma tomada. Em alguns casos, a ligação poderá ser feita, por exemplo, por ligação direta, emendas de fio ou por uso de conectores. Condição para se estabelecer a potência de tomada de uso específico. Atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Conforme que foi visto, para se prever a carga de tomadas, é necessário primeiro prever sua quantidade. Esta quantidade, segundo os critérios, é estabelecida a partir do cômodo em estudo, fazendo-se necessário ter ou o valor da área, ou o valor do perímetro, ou o valor da área do perímetro. Os valores das áreas dos cômodos da planta, do exemplo, já estão calculados, faltando o cálculo do perímetro, onde esse fizer necessário para se prever a quantidade de tomadas, quantidade mínima de tomadas. Aqui tem uma tabela, então, estabelecendo a quantidade mínima das tomadas de uso geral e específico. Então, aqui é sala. A área de 9,91 metros quadrados, o perímetro de 12,6, as tomadas. Cada 5 metros uma tomada, né? Mais essa fração, então, 3 tomadas de uso geral. A copa deu 12,3 metros, uma para cada 3,5 metros, deu 3 tomadas, mais uma para a fração de 1,8, 4 tomadas de uso geral. Cozinha tem 13,6 metros quadrados, deu cada 3,5 metros de perímetro, vai uma tomada, e a fração mais uma. Então, deu 4 tomadas de uso geral, mais uma torneira elétrica, mais uma geladeira, que são tomadas de uso específico. Dormitório 2. Os dormitórios. 13,5 metros, aliás, 13,3 metros, cada 5 metros vai uma tomada e a fração mais uma. O dormitório 2 tem 13,1 metros, vai 3 tomadas também. Banheiro, 4,14. Observação, área inferior a 6 metros quadrados não interessa o perímetro. Então, vai uma para o chuveiro elétrico. Uma tomada de uso geral e uma para chuveiro elétrico. Área de serviço, 5,95 metros, vão uma tomada de uso, vão 2 tomadas de uso geral e uma tomada de máquina para lavar louça. E outra para lavar roupa, desculpa. Hall, vai uma tomada de uso geral. Área externa, não precisa. Prevendo as cargas da tomada de uso específico e geral. Então, a sala, 4 tomadas de uso geral, de 100 volt-ampere. A copa, 4 tomadas de uso geral, sendo 3 de 600 volt-ampere e uma de 100 volt-ampere. A cozinha, 4 tomadas de uso geral e 2 tomadas de uso especial. As tomadas de uso geral da cozinha são 3 de 600 volt-ampere e uma de 100 volt-ampere.
Depois, uma torneira de água quente de 5.000 watts e uma tomada de uso específico para geladeira de 500 watts. Dormitórios são os 2 dormitórios, cada um deles tem 4 tomadas de 100 voltampere. O banheiro é uma de 600 voltampere, mais uma tomada de uso específico, que é do chuveiro. Área de serviço são 2 tomadas de 600 voltampere, mais uma de 1.000 watts para máquina de lavar, que é uma tomada de uso específico. O RAL, apenas uma de 100 voltampere. Então, reunindo todos os dados obtidos, tem o seguinte quadro. Potência de iluminação. Para cada um dos cômodos, tem a potência de iluminação, as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Só um momentinho aqui, tem uma ligação aqui. André. Beleza. Mas que já deixa ele. Nada urgente. Eu vou parar o vídeo e vou começar de novo.